O que foi Viena? Conta aí um pouco da história, como aconteceu a Conferência de Viena e a participação brasileira e do movimento de direitos humanos lá. A primeira Conferência Mundial de Direitos Humanos realizou-se em Teherã, em 1968, ainda sob o regime ditatorial do Shah, Reza Pahlavi. Então foi uma conferência que ficou frustrada porque o ambiente era desfavorável. Naquele regime era uma contradição até fazer uma conferência de direitos humanos lá. Mas aí a ONU convocou uma segunda conferência em Viena em 1993. Foi a primeira vez em que o Brasil participou com cerca de 200 ONGs. E foi a primeira vez também em que o governo brasileiro preocupou-se em ouvir a opinião da sociedade civil sobre a sua posição a ser adotada na conferência oficial de Viena. Então todos os dias de manhã havia uma reunião entre os representantes do governo brasileiro, entre os quais o cansado Trindade, o próprio Paulo Sérgio Pinheiro e outros companheiros, e os representantes da sociedade civil, em que nós discutimos a pauta que os representantes oficiais do Brasil iriam defender na parte da tarde na conferência. Então a diplomacia brasileira teve uma importância ímpar naquela conferência, porque conseguiu estabelecer consensos entre as grandes potências e os países do chamado terceiro mundo, de modo que resultou um documento fruto de consenso. Às vezes uma vírgula, a troca de uma palavra já era capaz de derrubar preconceitos e estereótipos a respeito dessa matéria. Então é um documento importante a ser estudado. E daí resultou, em nível interno do Brasil, a constituição de uma agenda dos direitos humanos. Nessa agenda dos direitos humanos, que teve um papel importante, o ministro Maurício Correia, ela se concretizou através de reuniões em Brasília, com representantes do movimento nacional e de outras entidades, OAB, entidades de mulheres, enfim, em representação da sociedade civil, em que pela primeira vez se estabeleceu uma pauta oficial em cima das demandas da sociedade civil. Essa agenda não durou muito tempo, mas o que prevaleceu foi, e até agora não foi desmentido, não foi negado, prevaleceu o direito e o dever de participação da sociedade civil nas políticas públicas de direitos humanos. Até que se chegasse à constituição da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que foi transformada em ministério, né? Como nós sabemos. Então a Conferência de Viena indicou, por outra parte, como a política real é diferente da política que nós desejamos que aconteça. Basta dizer para vocês que a palavra do Dalai Lama foi impedida na conferência. E para impedir que o Dalai Lama falasse, uniram-se o Irã, a China, a Índia, Israel, contra a palavra do Dalai Lama. Cada um por seus motivos. No caso de Israel, com medo que aquela palavra favorecesse a participação dos palestinos. O Irã com medo, o Irã e a Turquia com medo de que aquilo favorecesse a autonomia do Kurdistão, dos curdos. E a China, por motivos óbvios, por causa do Tibete, né? Então houve aquela controvérsia que continua até hoje, se o Tibete é parte da China ou não é parte da China, se a China viola os direitos humanos ou não. É tudo objeto de controvérsia. O certo é que no cenário internacional, as alianças mais esdrúxulas acontecem, muitas vezes em nome dos direitos humanos. Os dois campeões mundiais de pena de morte são a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos denunciam a China como violador dos direitos humanos, mas eles mesmos também são campeões de violação. E no plano dos negócios o entendimento é perfeito. Na crise dos Estados Unidos, do ano 2010, a China emprestou 8,5 bilhões de dólares para os Estados Unidos, com juros baixíssimos. Quer dizer, um regime chamado comunista
ajuda a manter a tirada da crise dos Estados Unidos. Então uma coisa, como já dizia, aliás, Maquiavel há centenas de anos, uma coisa é a política como nós a concebemos, e a outra é a política como ela é, cheia de acordos, em que a palavra interesse é o que predomina. Em resumo, a Conferência de Viena foi uma coisa marcante, porque mudou o teor da diplomacia brasileira, que até então era não participativa, só os diplomatas que participavam. E para nós foi uma escola, foi um aprendizado também, verificar todo esse cenário internacional, como ele realmente funciona. Agora a saideira, sabe qual é? A saideira é cada um dizendo quem eu sou. Porque naquela página nossa da DHNet tem lá, quem eu sou. Aí você diga, mas quem é Dermi Azevedo? Aí depois, quem é a irmã Margarida? Quem é Dermi? Quem eu sou? Eu sou um sonhador. Olha para essa letra aqui. Eu sou um sonhador e quero ser assim até o final da minha vida. Sonho com um mundo mais justo, mais fraterno, solidário. Sonho que as pessoas confiem umas nas outras, não explodem umas às outras, que a mulher tenha o seu espaço na sociedade garantido, que a criança não passe fome, que o ser humano reconheça as suas limitações. Então eu sonho com um mundo em que não apenas a economia prospere, mas principalmente a vida, o amor, o afeto, a solidariedade, em que a gente se alegre com pequenas coisas, desde a passagem de um gato pela sala, até os latidos de um cachorro que protesta contra a passagem do caminhão de lixo e que os lixeiros jogavam água nos cachorros e, em contrapartida, eles nunca perdoaram isso. Então eu sou também um jornalista que procura observar os acontecimentos transformados em notícias, comentários, mas, sobretudo, eu sou um ser humano como qualquer outro. Quero continuar sendo assim até o final da minha vida.